1 Pedro 2, de 4 a 5. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, de 4 a 5, diz assim: Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Repetir novamente. Chegando para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? São só 2 versículos. E aí vem, esses 2 versículos trazem uma figura muito interessante. Fala sobre pedra, que é algo que a gente sabe que não tem vida. E ele fala que existiu uma pedra viva. Eu acho que alguns de vocês têm essa tradução aí. Aqui está assim, pedra que vive, versículo 4. Em outras traduções tem pedra viva. Não é isso? E ele está falando de quem? Do versículo 4. Está falando sobre uma pedra viva, rejeitada pelos homens. Quem é? Jesus. Mas por Deus eleita e preciosa. Então ele fala sobre uma pedra viva, que vive, que tem vida. E aí no 5, ele também nos compara a pedras que vivem assim. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Fala que eu e você também somos pedras vivas. Pedras que vivem. Parece um paradoxo, né? Porque a pedra não tem vida. Mas a Bíblia traz essa figura. E traz isso com relação a Jesus. E se você for ver o 6 e ler o 7, por exemplo, você vai ver ele falando sobre uma pedra angular, que diz: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Mas vós outros, portanto, os que credes, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está aí, eis aí a pedra viva, que para uns é preciosa e para outros é pedra de tropeço. Gente que não acredita em Deus, gente que não acredita em Jesus, na realidade tropeça nessa pedra. E aqui vem essa palavra aqui no versículo 8, que diz: são os desobedientes. Então, para os desobedientes, essa pedra é tropeço. Mas para nós, que somos geração eleita, sacerdócio real, essa pedra é uma pedra
preciosa e eleita por Deus. Então Jesus escolheu, Deus Pai, né? Mandou Jesus como uma pedra preciosa para todos nós. E quando a gente acolhe Jesus no nosso coração, aí nós, que não tínhamos vida espiritualmente, começamos a ter vida. E aí começamos a ser também pedras vivas. E a igreja é essa construção de pedras vivas. Você é uma pedra viva. Você pode dizer para a pessoa do lado, você é uma pedra viva. A questão é que alguns não têm vivido um evangelho de vida. Têm vivido uma vida sem vida. Sabe? Um evangelho morto, sem vida. Sabe? São pedras, simplesmente pedras. Existem igrejas que é formada realmente de pedras adorando uma pedra, às vezes uma escultura. Não é isso? Mas o Senhor revela aqui na Bíblia uma igreja feita de pedras vivas, adorando uma pedra viva. É vida. Esses 2 versículos para mim falam de vida. Não sei se falo para você isso. E as pessoas não têm vivido essa vida. Muitos estão indo à igreja, sim, mas não vivem essa vida. Não são pedra viva. E nem veem a Jesus como pedra viva. Às vezes adoram um Deus morto, na cruz, que não tem vida, que não pode fazer nada por você. Tem gente que é assim, que não crê. E vive uma religiosidade que traz uma vida espiritual, é até difícil dizer, sem vida. Nem como dizer isso. O fato é que, com essa espiritualidade sem vida, é difícil vencer o mundo. Tantos cristãos se dizem cristãos, no papel cristãos, quando são entrevistados e são colocados na parede, são cristãos, mas não conseguem vencer o mundo. O mundo invade a vida deles e influencia a vida deles. São influenciados pelo mundo. Pessoas que não conseguem vencer o mundo. Sabe? A gente sabe que o mundo ele vem como uma avalanche. Avalanche de influências, avalanche de cultura. Sabe? As músicas, os filmes, eles chegam para nós como uma avalanche. E se nós não tivermos essa vida dentro de nós, como nós venceremos esse mundo? Como nós conseguiremos nadar contra essa maré? E aí vem o desafio para nós sermos pedras vivas, sermos vida, termos vida de fato. E o Senhor nos dá essa condição, e é sobre isso que eu queria falar essa noite. Não sei se você já viveu assim, às vezes um evangelho sempre a mesma coisa, você vai à igreja e não vê coisa diferente. Ou então, você acaba sendo essa sempre a mesma coisa, uma pedra que não muda, que você não vê diferença, dias se passam, meses se passam, anos se passam, e você é a mesma pessoa, não sofre uma transformação, não é viva. Sabe, se você for perceber uma planta como essas plantas elas mudam, elas vivem, elas se mexem, elas vão crescendo. Diferente da pedra, a pedra está lá, ela não cresce. Você, cristão, tem um compromisso de crescer em Deus, crescer no Evangelho, mudar, se transformar. O Evangelho é vida. Amém? Esse Evangelho de sempre a mesma coisa não é o nosso Evangelho. A gente precisa viver um Evangelho vivo. Cada culto uma coisa nova, cada louvor uma coisa nova. Aí você diz, quão profundo de novo? Eu já cantei várias vezes esse ano, mas sabe, o Evangelho se renova a cada dia. Você pode ler um versículo todos os dias, o mesmo versículo, ele se renova no seu coração todos os dias. Todos os dias o Senhor tem uma palavra nova e uma situação nova da sua vida. Eu creio nesse Evangelho, o Evangelho vivo, que tem sempre algo novo. Na Bíblia tem, em Apocalipse, assim, eis que faço novas todas as coisas. Então sempre existe um renovo. Sempre busque um renovo na sua vida. O Evangelho ele tem isso.
você é pedra viva. Amém? Amém. Também tem gente que, além de viver essa vida de sempre a mesma coisa, outros são um poço de impureza. Impureza, sim. Tem gente que dentro de si, ela guarda coisas ruins, coisas sujas. E não tem quem faça uma limpeza nelas, porque ela não deixa ninguém entrar, não deixa o Espírito Santo entrar, não deixa o irmão do seu lado chegar até ela e ajudar. Então vivem esse evangelho inacessível. Ela vive com essa impureza e não consegue que algo venha e faça uma transformação, faça uma limpeza na vida dela, porque a palavra, ela acessa só superficialmente, só a letra da palavra. Não entende que por trás dela existe um espírito, existe uma essência, existe o Senhor aqui atrás para fazer uma mudança completa na vida dela. As canções, a adoração, para alguns só passam de canções, que não passam desse teto, ou da parte de trás da cabeça do outro. Sabe, é preciso que a gente se aprofunde mais, a gente busque mais, a gente entenda que existe algo vivo aí, vivo aqui na adoração, vivo aqui na palavra e vivo nas nossas orações. Quantas pessoas têm orado ao Senhor e não têm visto nada, não têm sentido nada, e têm buscado um certo relacionamento com Deus, mas um relacionamento que não purifica, que não muda, que não transforma. E aí fica difícil viver esse evangelho, o evangelho onde você é uma pedra e adora uma pedra. É diferente desse evangelho pregado aqui em 2 Pedro 2, onde nós somos pedras vivas que adoramos uma pedra viva, alguém que é vivo, Jesus Cristo, alguém eleito por Deus para nos salvar, para nos ser uma direção para a nossa vida, uma referência que traz vida e vida em abundância. Quando eu falo em vencer o mundo, eu me lembro muito, e eu sei que todo jovem aqui da Nova Vida se lembra, de Romanos 12, porque é o versículo base da programação de jovens que ocorre todo mês, que é o Colisão 12. E se você for abrir Romanos 12, você vai ver as palavras de Paulo aos Romanos, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, sacrifício vivo, não é isso? E o 2, e não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, com esse presente estado das coisas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí qual é a consequência disso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então muitos não conseguiram experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque enfim se conformaram com esse século. Não se transformaram por meio da palavra, não se transformaram por meio da oração, por meio de um relacionamento sério com Deus. E é isso que a gente está precisando. Viver um evangelho vivo, sermos de fato pedras vivas, essas pedras vivas colocadas aqui em 1 Pedro. E refletindo aí nessas últimas palavras que a gente tem recebido, palavras de Deus mesmo, eu fiquei pensando, Senhor Deus, eu acho que a gente está precisando, Pai, reviver aquilo que Jesus nos prometeu. Jesus nos prometeu um rio que sairia do nosso interior. E a gente vê na palavra muito a figura do fogo. E no final do ano o PG Laranja bateu forte nisso, né? Trouxe aqui a figura do fogo. E realmente a figura do fogo, ela é muito útil e utilizada na palavra. Mas também você vai notar na palavra a figura da água.
E eu posso perguntar a você o que é mais forte? É o fogo ou a água? A água? Quem acha que é a água? Quem acha que é o fogo? O fogo é forte, né? O fogo é forte. Mas interessante, a água apaga o fogo, né? Assim, é trágico o que aconteceu em Belo Horizonte, as águas destruindo aquela cidade. É trágico quando a gente vê o mar invadindo as nossas praias. E a gente vê que a água, ela tem força. Tem força e mesmo a mais dura pedra, a água consegue perfurar. Porque a água tem a força dela. E o Senhor também traz essa figura para mim e para você. Se você for ver lá em Ezequiel, tem aquela figura do rio. Um rio que nasce do trono de Deus. E ele vai, começa mansinho, bem pequeno. Ezequiel 47. Na minha Bíblia, o título desse trecho é Torrente de Águas Purificadoras. E aquelas águas saem e o anjo leva aquele homem para provar daquelas águas. E ele diz: entre nessas águas. E o rapaz, com muita boa vontade, entra nas águas e as águas ficam nos pés dele. E ele diz: tá bom? Tá não, vamos andar mais, vamos andar mais. Ele chama ele para andar mais. E aí disse: entre de novo. E as águas vão para os joelhos. E aí ele volta e é chamado para andar mais, caminhar mais, e para mergulhar novamente. E aquelas águas já vão subindo até que essas águas passem dele, ele não consiga mais segurar ou tocar os pés no chão, e assim as águas já estão o levando. E essas águas, meus irmãos, é a força do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E se você for ver, abrir esse versículo, você vai ver que no final ele é conduzido por esse rio. Se você abrir o trecho dessa palavra, que está em Ezequiel, você vai ver o resultado desse rio. Aqui ele diz, 47, 2, 3, 4, 5, 6. No 6 ele disse: me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E o 7 diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem à região oriental, descem à campina, entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aí o que ele diz? Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Sabe, dentro de mim, dentro de você, nasce um rio, o rio do Espírito. E esse rio começa passando por você e fazendo e operando essa mudança aqui que está escrita aqui. Sabe, aqueles que estão no Evangelho, estão vivendo esse Evangelho vivo, percebem uma mudança na sua vida, percebem que vida na sua vida. E você, dentro da sua família, você traz vida à sua família. Você vai ao seu trabalho, você traz vida ao seu trabalho. Você vai à sua igreja, traz vida à sua igreja. Porque esse rio, ele vai e leva vida aonde quer que ele passe. Perceba isso. A gente precisa viver esse evangelho. De onde nasce esse rio. A gente precisa viver esse rio. Essas correntes de águas purificadoras na nossa vida.
Aqui ele diz: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Sabe, vida na sua família, vida no seu coração, no seu interior, é vida onde você passar, é vida na sua igreja. É isso que nós esperamos. Interessante. Depois eu vou falar de outra propriedade desse rio. Mas eu queria trazer também, fazer a comparação desse trecho de Ezequiel 47 com o trecho de João 4,14. João 4,14 fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, ele era didático e ele falava a nossa língua. E naquele momento, aquela mulher estava pegando água num poço. E Jesus chegou para ela e se identificou como alguém que era muito maior e melhor do que aquele poço, do que aquela água que ela estava pegando lá. E ele fez uma comparação com essa água. Nos 4:7 diz assim, vamos lá para o 6, melhor. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E o 9 diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E o versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então ela olhou para Jesus e disse: olha, eu estou tirando a água aqui, eu tenho como tirar desse poço, mas tu não tem de como tirar. De onde é que está vindo essa água que você está falando? E o 11, respondeu-lhe ela. Não, 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Jesus poderia ter: sou maior, sim. Podia ter dito, né? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Só vou lhe dizer uma coisa: quem beber dessa água tornará a ter sede. Porém, 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar. Um rio que passa. Tudo isso, meu irmão, é fluxo. É um fluxo de água. O que nós precisamos é desse fluxo na nossa vida. Se você for para o 7:38, diz assim: quem crê em mim, Jesus diz, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Se você voltar um pouco no 37, diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o que a gente precisa na realidade, para ser essa pedra viva, descrita em 1 Pedro, é o Espírito Santo que vem na nossa vida e traz esse fluir do nosso interior para fora. Como é que a gente vai vencer as torrentes do mundo, as avalanches do mundo, se nós não tivermos também a nossa força que vem de dentro para fora? Sabe, Jesus disse que
veio, tinha uma missão específica, mas tinha que voltar. Porque se ele não voltasse, o Espírito Santo não viria. E o Espírito Santo na nossa vida ia gerar isso. E tem gerado isso. E aí, para a igreja que crê, a igreja que recebe, a igreja que vive, ela tem vivido essa realidade com o Espírito. E o primeiro segredo que eu coloco aqui para a igreja, para como vencer o mundo, é você deixar esse rio fluir. Você precisa deixar esse rio fluir. Se esse rio não fluir do seu interior, o mundo vai vir com a avalanche dele e vai levar você. Os grupos no seu colégio, você do colégio, você que vive também no seu trabalho, os grupos, né, na sua família, cada qual vem com uma cultura, vem com um jeito de ser, cada qual vem com sua realidade de vida. E Jesus, por meio do Espírito Santo, ele precisa ser algo forte na sua vida para que você possa influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo. Entende isso? É necessário que a gente possa viver e ter esse rio e deixar esse rio fluir na nossa vida. Porque esse rio, primeiramente, meu irmão, é força. O rio que sai do nosso coração. O rio que vem pelo Espírito Santo. Primeiramente é força para vencer o mundo. É força para vencer a nossa carne. É força para nos tirar desse nível de espiritualidade morta e nos levar a um nível de espiritualidade viva. Para sermos realmente pedras vivas, nós precisamos viver uma vida com o Espírito. Amém? Nós precisamos dessas águas vivas correndo em nosso interior. Nós precisamos desse rio passando na nossa vida. Nós precisamos cultivar isso. Se nós não vivermos assim, vai ser um evangelho parado. Essa água desse lugar, dessa piscina, é água parada. Não tem um fluxo aí. Quando a gente vai limpar, a gente precisa ligar o motor. E o motor gerar um fluxo de água. E aí tem canos que sugam a água, passam por esse motor. A água suja é levada para fora. E depois que ele limpa, a água volta e então existe um fluxo. Então, para que haja uma limpeza, é preciso ter um fluxo. É preciso muita água. E alguns de nós não nos limpamos, vivemos uma vida impura, porque esse fluxo, esse rio não passa no nosso interior. A gente não cultiva essa vida de água viva, de fluir, de rio. A nossa vida parece uma pedra que não é viva. E a gente precisa entender os benefícios desse rio. E um dos grandes benefícios, meu irmão, é a limpeza. Quando o rio passa por nós, quando a gente vive um evangelho que tem um rio que flui do nosso interior, além da força que ele nos dá para vencer o mundo, ele nos dá a possibilidade de nos limparmos, nos dá a oportunidade de retirarmos as impurezas da nossa alma. Sabe? Para você limpar a sua camisa, para você limpar a sua roupa, para você limpar o seu carro, você precisa de um fluxo de água. Você precisa de água que passe e leve a sujeira. Se você pegar uma bacia, somente uma bacia de água, e for trazendo roupa suja, e trazendo roupa suja, e tem uma hora que aquela bacia vai ficar preta. Sabe? Porque ali não tem água corrente, ali é água parada. E alguns de nós temos vivido um evangelho de água parada. Um evangelho que não se renova. Um evangelho que não tem um rio que provoca esse fluxo, esse fluir que nos limpa. E a gente precisa dessa limpeza. A gente não tem buscado ao Senhor o suficiente para gerar esse rio, para gerar esse fluir que vem do nosso interior. A gente precisa
buscar profundamente na palavra. A gente precisa dedicar mais tempo a Deus. A gente precisa dedicar mais tempo em oração. A gente precisa dedicar mais tempo em comunhão. Porque muitas vezes o fluir virá pelo irmão do seu lado, que o Senhor levanta com a palavra de fé, uma palavra de encorajamento, ou uma palavra de exortação, que vai te ajudar a se limpar, a tirar algumas sujeiras que estão na tua alma, e você não deixa que seja limpo, porque esse rio não passa, essa água não flui, vira uma água parada, e a gente precisa viver esses benefícios. Então um deles é a força, como a gente viu, a força desse rio que flui do nosso interior, que nos ajuda a ser mais forte do que o mundo e ser mais forte do que a carne. E o outro é a limpeza. E essa limpeza, ela vem por uma renovação. Quando as águas se renovam, aquela água que limpou, que era suja, vai embora, vem uma nova água. E o Espírito Santo vai trabalhando assim. E quantas vezes o pastor Walter, o pastor Timóteo e todos os que vêm aqui nesse púlpito pregam sobre perdão, pregam sobre a gente colocar, a não acolher coisas do mal. A gente acaba guardando coisas que são impurezas e que nos fazem mal. E quando a gente guarda, quem vai tirar se a gente guardou? A gente precisa tirar isso que é ruim de dentro de nós. O rio, esse fluir do Espírito Santo, ele nos ajuda a tirar. Sabe, muitas vezes esse perdão que a gente não consegue dar, muitas vezes aquela mágoa, aquele ódio que está no nosso coração que não sai, realmente não sai, porque pelas nossas forças ele não vai sair, não. Ele só vai sair quando o rio vier na sua vida. Quando o Espírito Santo estiver com força no teu coração, na tua alma, no teu dia a dia, no teu cotidiano, aí vem uma renovação. A palavra de Deus fala sobre esse renovo. A palavra de Deus fala sobre você cantar novos cânticos. Sabe? Todos os dias você amanhece e fala a mesma coisa para Deus. O Senhor nos diz que nós devemos amanhecer e cantar novos cânticos. É um renovo também de cânticos espirituais que você canta a Deus. A Alana falou aqui que nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nós precisamos constantemente adorar o Senhor. E não somente com os cânticos do passado, com novos cânticos. Coisas novas o Senhor tem para mim e para você. Porque o Senhor tem esse renovo, esse fluir. A palavra de Deus também fala sobre novas vestes. Que nós devemos trocar aquelas vestes antigas por vestes novas. A palavra de Deus também fala de ser nova criatura. A palavra de Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. E agora eu vou voltar com vocês para Romanos, para ver se você já olha esse texto com novos olhos. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que a gente vai renovar a nossa mente se a gente não dá vazão à palavra? Se a gente não lê a palavra? Se a gente não absorve a palavra? Como é que a gente vai renovar a nossa mente se a gente não fala com Deus? Se a gente não chega perto de Deus? Como é que a gente não vai, como é que a gente vai renovar a nossa mente se a gente não adora? Se a gente não busca algo novo em Deus? É necessário que a gente busque dessa forma para que esse rio flua em nosso interior. Entende? Não sei se você está entendendo, mas existe uma parcela de responsabilidade minha e sua
Muitas vezes a gente fica esperando de Deus coisas que são nossa responsabilidade. Amém? Então diga, eu não quero viver um evangelho morto, parado, inerte. Eu quero viver um evangelho vivo. Eu quero esse rio, esse fluir no meu interior. Eu quero essa realidade em mim. Amém? E a segunda coisa que eu queria dizer para a igreja, além das águas vivas, desse fluir, eu queria falar um pouco sobre pedras vivas. Porque Pedro fala sobre isso, que nós somos pedras vivas. E eu me pergunto a você, como você tem respondido a Deus? Qual a sua resposta ao Senhor? Qual a sua resposta à palavra do Senhor? Qual a sua resposta na segunda-feira após um culto como esse? Após uma palavra, cada palavra que tem sido ministrada no domingo, na quarta, ou então, após cada palavra que você lê na sua casa, qual a sua resposta a Deus? Porque nós não somos pedras, somente pedras, nós somos pedras vivas. Nós vivemos o evangelho vivo. E o evangelho vivo significa, eu leio uma coisa, eu aprendo uma coisa, e aquilo torna-se uma mudança em mim, um transformar em mim. Eu preciso responder a essa mudança que vem da palavra. Então responda a Deus com sua vida. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Responda a Deus com sua vida. A sua vida é uma resposta a Deus. Como assim? Por meio da obediência, por meio do zelo, por meio da santidade. Se você for perceber em Romanos 12, ele fala sobre isso. Ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. É a sua vida que você entrega a Deus. Santo. Fala sobre santidade, que vem da obediência, vem de ouvir a palavra de Deus e executar diligentemente, diferente do que se diz na palavra. Tem uma palavra que diz assim, nós precisamos escutar a palavra e sermos diligentes, operosos e praticantes da palavra. Isso é vida, isso é se transformar, se renovar. Sabe, esse rio que passa precisa fazer algum efeito na minha vida e na sua vida. Se você lê a palavra e nada muda, você está vivendo o evangelho morto. Um evangelho onde você realmente é uma pedra, não é uma pedra viva. Você é somente uma pedra. E não é isso que o Senhor quer. E para isso, é necessário que haja uma atitude sua, uma atitude minha, não só do pastor Walter, não só dos irmãos de oração, não só dos ministros. Muitas vezes o que está faltando é uma atitude sua. E eu queria que você abrisse em 2 Timóteo 1,6 para você ver Paulo esperando uma atitude de Timóteo. Olha aqui como é. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, um dia eu orei por você e o Senhor te entregou dons, mas cabe a ti, Timóteo, buscar um reavivamento, buscar manter viva essa chama. Então, a nova vida, o que nós dizemos hoje, o que essa palavra nos diz? Tudo bem, tem palavra domingo, tem palavra quarta, mas o Senhor espera que você busque a Ele e mantenha viva essa chama
que foi colocada por Ele no seu coração. É necessário que a gente busque verdadeiramente, e que essa chama seja mantida. O Senhor já deu dons a cada um, a muitos de nós aqui, e nós precisamos reavivar isso, nós precisamos praticar isso, e que esses dons virem grandes ministérios. Muitas vezes não está dependendo de Deus, não, está dependendo de você. Sabe, quando o povo de Israel estava todo perto ali do mar, fugindo do povo do Egito, foi que o Senhor falou para Moisés: o que você está olhando para mim? Está na hora de você pegar o cajado e chegar no mar. E quando Moisés fez isso, aquele mar se abriu e o povo passou. E quem sabe o Senhor não está falando para mim e para vocês: o que você está olhando para mim, esperando de mim? Agora é a sua vez. Agora é a hora de você, com fé, tocar nessas águas, para que elas possam se abrir, ativar, como foi pregado aqui na quarta-feira pela Lana. Muitas vezes nós estamos com Jesus no barco, tempestade acontecendo, mas a gente não consegue ativar pela nossa fé, acordar Jesus. A gente não consegue, porque a gente vive um evangelho parado, um evangelho morto. Mas quem vive o evangelho vivo, ele sabe acordar Jesus, sabe buscar Jesus, sabe acordar o Senhor, que muitas vezes está no barco esperando que você chegue até Ele. Sabe, o fato de você estar aqui significa que você quer alguma coisa com Deus, mas o Senhor espera mais. Mais. Ele espera de você um sacrifício vivo, a sua vida como sacrifício para Ele. Sabe, algumas igrejas falam sobre doações financeiras. Sabe, é importante, mas o Senhor quer muito mais do que isso. Mais do que o seu bolso, que está no seu bolso. O Senhor é Deus, é o dono da prata e do ouro. O que Ele espera de você é muito mais do que financeiro. É o sacrifício vivo, é a sua vida. É o doar do seu coração. É muito mais do que dinheiro, muito mais do que prata, muito mais do que ouro. Então, 2 Timóteo 1,6 é uma prova de que nós precisamos deixar acesa essa chama. Cabe a nós, assim como Paulo cobrou de Timóteo, o Senhor pode estar cobrando de nós. Amém? Em Romanos 12 a gente vê que cabe a nós obediência, porque para sermos sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, nós precisamos obedecê-lo. A minha vida ser uma resposta a Deus precisa ser uma vida de obediência. Para eu ser santo verdadeiramente, eu preciso obedecer a palavra. Então, é atitude. Não é uma vida passiva, uma vida esperando as coisas acontecerem. Sabe, o Evangelho é vivo. E nós também somos parcela nisso. Jesus Cristo é pedra viva? Mas você, que faz parte da igreja, também é pedra viva. E o Senhor espera uma atitude de quem tem vida. Amém? E por fim, eu queria deixar também, além de você manter viva a chama, além de você ter uma vida de obediência, é você verdadeiramente acolher a palavra. Acolher de verdade a palavra. Algumas pessoas têm vindo aqui, têm lido a palavra e têm vindo aqui e ido embora. A palavra tem chegado ao coração, mas não tem sido acolhida verdadeiramente, né? Se você for perceber e fazer um paralelo do seu coração com a parábola do semeador, você vai ver que o solo é o coração e a semente é a palavra. E Jesus fala sobre vários tipos de solo, mas ele coloca como ideal aquele último solo, o solo que recebeu a semente, e a semente penetrou naquele solo, e ali surgiu uma árvore, e a árvore deu muitos frutos. Mas existiam outros solos ali, solos pedregosos, solos que até receberam a palavra, mas as circunstâncias não deixaram que a palavra crescesse. Eu queria dizer a você que você trabalhe o seu coração.
Veja bem, a gente está falando de coisas que cabem a nós, tá? Tem coisas que cabem a Deus fazer, sim, o impossível cabe a Deus. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Mas o possível cabe a mim e a você. E acolher a palavra, Deus não espera dele mesmo. A palavra é a semente. Acolher a palavra é o seu coração. É o seu coração. Receber essa palavra hoje é responsabilidade sua, é no seu coração. O valor que você vai dar à palavra vai fazer todo sentido para o frutificar dessa palavra na sua vida. Você precisa receber essa palavra. Essa palavra precisa entrar e ser guardada no seu coração. E a partir daí você colocar em prática. Não só essa palavra, eu não falando só de hoje à noite, são as palavras ministradas aqui, são as palavras lidas por você na sua casa, as palavras ministradas por Deus, por meio das pessoas, por meio dos cânticos. A gente precisa aprender a acolher a palavra e essa palavra fazer realmente a diferença na nossa vida. A gente precisa entender isso. Cabe a nós essa responsabilidade. Eu acho que se você cumprir essas coisas, você começará a ver um rio de água viva fluindo do seu interior. Você vai começar a viver esse evangelho vivo e não um evangelho morto. Você vai começar a ver transformação na sua vida. Eu já peço para a igreja ficar de pé e o grupo de louvor ir chegando. Quando você acolhe a palavra, e não somente uma palavra, mas as palavras que o Senhor vai colocando no seu coração, vai trazendo à sua vida, isso funciona como um rio que vai limpando, tirando as concepções erradas que você tinha na sua mente. Se você for ver aqui em Romanos, ele fala sobre uma renovação na mente. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você tem duas opções. Ou você vai ser um cristão conformado, ou você vai ser um cristão transformado. Ou você vai ser um cristão conformado, ou você vai ser um cristão transformado. Só tem duas opções. Aqui no versículo 2 diz assim: não vos conformeis com esse século. É você olhar para o mundo e entender que aquilo está errado, a injustiça existe, mas não se conformar com a injustiça, não se conformar com o ódio que está no mundo, não se conformar com as coisas erradas que as pessoas estão fazendo, mas você se renovar, se transformar por meio da palavra e deixando esse rio passar por você e fazendo uma limpeza na sua mente, no seu coração. Então, você vai ser um crente transformado, você vai ser um crente conformado, ou você vai querer ser um crente renovado pela palavra? Eu quero ser um crente renovado, um cristão renovado. Eu quero ser uma pedra viva. Eu quero adorar um Deus vivo, mas não ser morto. Eu quero ser também uma pedra viva e fazer parte dessa igreja viva. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.